Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Aleluia. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Só um minutinho que eu esqueci. As crianças podem ir para a sala delas, tá bom? Aleluia. As crianças de 4 até os 10 anos. Eu só vou pedir para você que está recebendo um copo d'água, gente, guarda o teu copinho, tá bom? Guarda o seu copo, porque se você quiser beber água no final lá, você usa o mesmo copo, tá? Vamos ajudar a natureza, vamos? Tá bom? Não joga fora teu copo não, tá bom? Porque pode ser que você queira beber água na saída, então você bebe com esse mesmo copo aí, pode ser? Posso contar com você? Posso contar com a tua ajuda? Amém. E outra, se você não vai beber água, não larga o seu copo aí, joga no lixo na saída. Pode ser também? Pode ser? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou fazer o seguinte, para ser mais dinâmico, eu vou ler um versículo, você lê o próximo, tá bom? Vamos combinar assim? Até o versículo 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Glória a Deus. Deixa eu ler o outro texto para você que está em Esther, capítulo 2. Esther capítulo 2 e versículo 12. Esther capítulo 2, versículo 12. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ela ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias do seu quê? Embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Aleluia. O tema dessa ministração é 12/12 de 2021. Não, é o tema. Pode colocar o tema 12.12.21. Põe o tema lá na tela, grandão. Tema 12.12.21. E se você prestou atenção, o 21 também, se virar ao contrário, vira 12. E por que nós vamos? Ô meninos, obrigado. Aí vocês foram demais. Porque aí o ar vai circular legal aqui. Top, top demais. É isso aí. Glória a Deus. E o que esse texto tem a ver com o primeiro texto que nós lemos? O que tem a ver o tema 12/12/2021, que ao contrário é 12 também. O que isso tem a ver com o que Deus quer falar para nós essa manhã? Como eu já te disse, já te adiantei, hoje é um dia especial de batismo. E é uma proposta para vocês batizandos, assim como essa proposta é para todos nós. Porque uma vez batizados, preste atenção,
nós nos tornamos filhos de Deus, uma vez que a gente aceita Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor da nossa vida. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 também. Todos que receberam, todos que creram e o receberam, João 1, versículo 12, deram-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram e receberam, deram-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então hoje, vocês já receberam este poder de se tornar filhos de Deus. Uma vez que recebem esse poder, então agora que já está dentro deles, não é depois que entrar na água não, já está lá já, eles já são filhos. Pastor, eu também sou. Já recebeu Jesus? Se não recebeu, não é não. A palavra é bem clara. Tá claro? Coloca a palavra aí, galera. Coloca a palavra, tira não, só um minutinho, volta a palavra. A regra é clara? A regra é clara, sim ou não? Para que eu receba o poder de ser feito quer dizer que eu não era, eu fui feito. Como é que eu faço para ser feito filho de Deus? Eu tenho que crer, mas o diabo também acredita, e aí? Você sabia que o diabo também acredita? Na verdade o diabo é mais crente do que muita gente que é por aí. Então não é só crer, é crer e receber. Receber Jesus como o quê? Como Senhor. Por que o diabo não vai ser salvo? Por que não há arrependimento para ele? Por que não há chance para o diabo? Já que ele andava com Deus no início. Porque ele crê, porque ele viu Deus face a face. Ele sabe que Deus existe, então ele crê. Mas o problema é que o diabo deixou de receber Deus como seu Senhor. Desde os céus ele disse: você não manda mais em mim. Eu não quero Deus mandando mais em mim. E foi aí que ele foi expulso dos céus. Então quando você diz eu recebo Deus, você está dizendo: Deus, a partir de agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Aí você pergunta: mas por que ele tem que mandar em mim? Será que é porque agora você é filho e ele é o pai? Será que é porque numa casa normal, comum, o certo é o pai mandar no filho? Pastor, essa palavra mandar é muito pesada. Porque meu filho é meu amigo. Ei, meu filho é meu filho. Tem que fazer o que eu quero. Eu lembro de um psicólogo esses dias na internet falando que um dia ele caiu na besteira de falar para a mãe dele. Ele era do Nordeste, né? Pessoal lá, né? As mulheres são bem fortes assim, né? Bem mulher. E a mãe dele era daquelas, né? E aí, ele adolescente ali, 16, 17 anos, e ele contando a história, né? Depois, esqueci o nome dele, é um psicólogo aí. E ele é um psicólogo contra a psicologia moderna de criação de filhos de hoje. Ele é contra. E ele estava falando que um dia ele caiu na besteira de que a mãe dele mandou ele fazer uma coisa, ele não queria fazer, 17 anos, sou homem. Ele falou: então a partir de agora a senhora não é mais minha amiga. Eu falei: eu não estou aqui para ser sua amiga. Eu sou sua mãe, você vai fazer o que eu quero enquanto você estiver dentro da minha casa. Depois, se você quiser ser meu amigo, o problema é seu. Mas enquanto você estiver aqui, você é meu filho. E por falta de mães assim, é que o mundo está do jeito que está hoje. Eu já vi pais com orgulho, eles batem no peito com orgulhosos. Eu nunca relei o dedo no meu filho. Parabéns. Se o seu filho é um obediente, santo ali, faz tudo certinho, parabéns. Não precisou de relar uma varinha nele. Amém. Agora, seu filho é aquele rebelde, desobediente, briga na escola, briga em casa, briga com o vizinho, arruma confusão, xinga você, não sei o quê, e você vem e diz: ai, que orgulho que eu nunca relei o dedo do meu filho. Me perdoa, você é uma tola, você é um tolo, porque teu filho está merecendo, e por isso ele é do jeito que ele é, porque você nunca corrigiu. E eu vejo os papais de filhos aí que estão educando filhos agora pela internet, né?
Educa pela internet. Vai lá na internet, digita lá, pega um coach familiar. Não pode criar o filho assim. Meu filho eu vou tratar desse jeito. Diferente do meu pai. Porque meu filho vai ser muito melhor do que eu fui criado. O seu pai te bateu. O seu pai te pôs de castigo. Por isso você é o que você é hoje. E agora você vai criar o seu filho melhor, não dando para o teu filho o que seu pai te deu, ou seja, uma coça. Vira para um pai, acha um pai aí, uma mãe, acha um pai aí perto de você, acha aí. Fala assim, pergunta para ele, você ama os seus filhos ou seu filho? Você ama? Pergunta e exija a resposta. Exija. Pergunta, você ama seus filhos? Ok, o que ele respondeu? Fala assim para ele, então, a Bíblia diz, põe no telão para mim. Aí, ó, diga, a Bíblia diz que o pai que ama, diga, só aquele que ama, ele castiga os seus filhos. Diga, e a palavra bíblica é castigo. Cadê a Bíblia? Nossa, eu não vou mais voltar nessa igreja, o pastor ensinando os pais batendo no filho. Que é isso? Que pastor é esse? Nunca mais eu piso meu pé nessa igreja. Beleza. Daqui a 10 anos eu vou encontrar com seu filho na rua. E eu espero que ele seja uma boa pessoa. Não desejo mal para o teu filho, não. Porque com a mãe e um pai igual você, que não ama, porque a Bíblia fala que o pai que não castiga o filho, na verdade ele não tem amor. Então, espero que teu filho cresça, por Deus, abençoado, porque uma mãe e um pai igual você, ele não merece, não. Porque o teu filho precisava de ser açoitado com vara. Não é com a sua mão, não. Eu detesto o pai que bate o filho com a mão, detesto. Mão foi feito para levantar, mão foi feito para acariciar, a mão foi feita para ajudar. A mão não foi feita para bater em ninguém. Então não bate em filho com mão, não bate filho com murro, não bate filho com chute. Você quer bater no filho? Quer corrigir o filho? Varinha. Varinha aqui, ó. Não é na cabeça, não é na cara, não é nas costas. É no bumbum que Deus criou. No alvo. Fala pro irmão que está do seu lado aí, o adulto agora. Fala pro adulto que está perto de você. Fala, sabe por que você deu tanto trabalho para Jesus? Faltou varada em você. Tem gente que está falando, faltou não, pastor. Você não me conhece minha mãe. Você não conhece meu pai. Faltou não. Eu fiquei assim porque eu sou sem vergonha mesmo. Mas não faltou não. Meu pai me pegava de jeito. Minha mãe, ó. É porque eu que não tive a vergonha na cara mesmo. Mas não faltou não. Amém. Tá até parecendo mensagem para criação de filhos aqui, né? Mas você vai entender por que eu estou falando isso. Escute. É porque essa moçada está se tornando filho hoje. Legítimo. Hoje não, né? Já falei, quando eles aceitaram Jesus. Hoje eles estão afirmando isso aqui diante da multidão. Só estão afirmando fisicamente. O que é isso aqui? É uma afirmação. Afirmação do quê? Do que o que já está dentro deles. Não é aqui que eles vão se tornar crentes. Vou repetir. Não é por causa dessas águas, dessa piscina que eles vão se tornar crentes. Eles já são filhos, já se tornaram filhos. E aqui é uma confirmação pública. Publicando para a sociedade. É igual quando o cara casa. É essa aliança aqui que diz que eu amo a minha mulher? Se eu tirar a aliança, deixei de amar ela? Não. Mas quando eu coloco ela no dedo, todo mundo sabe que eu amo alguém a ponto de eu me comprometer com esse alguém. Então isso aqui é um símbolo. Sim ou não? Muito importante, sim ou não? Sim. Apesar de estar banalizado. Mas é um símbolo ainda. Isso aqui é o quê? É um símbolo. Simboliza o quê? Que eles amam Jesus. Simboliza o quê? Que eles morreram para o mundo, ressuscitaram para Cristo. Simboliza o quê? Simboliza para todo mundo, olha, Jesus me salvou, estou morrendo, estou sendo enterrado. Aquela pessoa que você conhecia, esquece ela, não existe mais. Amém, amados?
Eu brinquei com eles aqui na chegada. Falei para eles, falei, ó, algum de vocês eu vou ter que segurar mais tempo do que o outro. É por causa da quantidade de pecado, entendeu? Um eu seguro 1 minuto, outro 2 minutos. Falei para a Mayla que eu vou segurar ela 4 minutos. É zoeira, tá, gente? Mas é isso que simboliza, é uma morte, amém? Nossa, pastor, morte por afogamento? Não. Na verdade não simboliza a morte, simboliza o enterro, amém, amados? Que já morreu, vai ser enterrado. Glória a Deus. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que isso tem a ver com 12/12/2021? Vou ver se eu consigo fazer você entender a questão profética que o Senhor me deu. Marcos 16:15 é um tema-chave de mandamento do pai para com o filho. E ele deixou o mandamento, nós somos obedientes a Deus, como um bom filho. O pai deu ordens e a gente tem que cumprir. Então qual é a ordem? Ide, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A minha obrigação é pregar. Minha obrigação é pregar. E porque nós cumprimos como igreja nossa obrigação, eles cumpriram a deles, que era crer e ser batizado. Eles acreditaram, receberam e agora serão batizados. Então, obrigações cumpridas, igreja caminhando, tudo bem? Tudo certo? Aleluia. Mas no decorrer do texto também fala que algumas coisas teriam que acontecer para essas pessoas que a gente ia se encontrar. E ele fala que nós teríamos que... sinais iam nos acompanhar. Ou seja, no meio desses sinais, por exemplo, está expulsar demônios. Então dá-se a entender, e é fato, de que dessas pessoas que a gente vai pregar o evangelho, algumas delas estarão com demônios. E os demônios não é ficção científica, não é coisa de filme, não é do Senhor dos Anéis. Existe. Eles são reais. Assim como Deus é real, assim como o Espírito Santo é real, assim como Jesus é real, os demônios são reais. E ele, dentro do nosso mandamento, ele disse, expulsa os demônios. Fale em novas línguas para que você tenha afinidade maior com Deus. E ele fala sobre pegar serpentes, beber coisa mortífera. Isso aqui tem a ver com a nossa jornada. Porque talvez na minha jornada eu vou me deparar com coisas que podem me matar. Serpente aqui no caso é porque eles eram do deserto. E as serpentes do deserto, em geral, elas são venenosas. Depois você vai ver a história de Paulo, aconteceu isso. Ele estava lá pregando o evangelho ali na beira da... De repente uma cobra mordeu ele sacudiu lá ela na fogueira e ele não morreu. Aconteceu. Isso acontece. Mas aqui simboliza só a mordida de cobra? Não, simboliza todos os enfrentamentos de morte que você pode ter no decorrer da sua missão. Amém, amados? Então diga assim comigo, na minha missão, eu posso sim correr risco de morte. Ou por conta de serpentes, né? Ou por conta de bebida mortífera. E ele fala, não fará dano algum. E aí ele continua falando o que eu tenho que fazer com pessoas. Ou seja, expulsar demônios. Mas eu também tenho que colocar a mão sobre os enfermos. E ele deixa bem claro. Não é um talvez. Ele disse, e os curarão. É uma afirmação, eles serão curados. Amém? Glória a Deus. Então vamos tentar chegar onde eu quero chegar. Que é lá na Esther. E agora, antes de eu ir para Esther, deixa eu só te falar uma coisa quando nós nos tornamos filhos. Quando nós nos tornamos filhos, nós agora temos Deus como o Senhor da nossa vida. E agora aqui na terra somos chamados de eclésia, ou eclesia, que significa igreja. Amém? Um povo que se ajunta lá fora, porque, para você que não sabe, esse ajuntamento de pessoas não é dentro, é fora. É para ir para fora. Nosso papel não é aqui, é ir por todo o mundo. Tem gente que pensa que igreja é fechada em 4 paredes. Está errado. Eclesia é um povo reunido para ir para fora. Então, uma vez que eu me torno filho, eu faço parte desta igreja agora. Sim ou não? E quando eu me torno igreja, corpo, todo mundo junto aqui é uma igreja. Na Bíblia também tem uma representação para essa igreja.
E essa igreja, ela é representada como a noiva de Cristo. Essa igreja, então, ela assume um papel figurativo de uma mulher. E não é uma mulher qualquer, é uma mulher que está noiva. Pronta para, ou melhor, pronta não, se aprontando para um casamento. Então vamos lá, o que eu falei até agora? Eu falei que todos que crerem e receberem serão batizados, e forem batizados, serão salvos, sim ou não? Uma vez salvo, se tornam filhos, sim ou não? Filhos legítimos são corrigidos pelo pai e têm que obedecer ao pai, ok? E é isso que estamos fazendo aqui hoje, obedecendo ao pai. Então nós tornamos filhos e também nos tornamos igreja. Quando nos tornamos igreja, nos tornamos noiva do Cordeiro. Por quê? Porque o dia do casamento vai chegar. Quando, pastor, é o dia? Quando o noivo vier buscar a sua noiva. E eu tenho uma notícia para te dar: o rei está voltando. O noivo está vindo buscar os seus filhos ou a sua noiva. Até aqui vocês entenderam? Ok, eu preciso que vocês entendam isso e que isso fique bem claro para mim te entregar a palavra profética. Está claro até aqui? Está claríssimo? Eu quero ficar bem claro. Ok. Então agora nós vamos para uma mulher bíblica, que então aqui ela está representando os filhos de Deus, a noiva do Cordeiro. E ela tinha que se apresentar daqui a pouco para o seu rei. Não dá tempo de eu ler o livro de Esther aqui. Depois você lê a historinha completa na tua casa. E eu também não vou contar a história completa. Eu vou contar só o que me interessa aqui nessa mensagem. Então a Esther, ela precisava assumir um papel diante da sociedade que ela vivia. A sociedade que ela vivia era com seus familiares, parentes, irmãos, toda a sua vizinhança, todo o povo que era o seu povo, o povo hebreu, estava como escravo do rei Assuero. E eles receberam uma sentença de morte. Vou repetir. O rei Assuero, representante do reino do mundo, ele foi obrigado a cumprir uma sentença. Ou melhor, estava ali representando o rei do momento, né? E era obrigado a cumprir uma sentença de morte, que foi imputada aos hebreus. E agora, a Esther, ela assume um compromisso de ter que livrar o seu povo da morte. E é onde eu quero chegar. A igreja obediente a Deus, os filhos obedientes de Deus que ainda estão nessa terra, eles têm um compromisso. Marcos 16:15. Qual é o compromisso da igreja? Livrar as pessoas da morte. Então o compromisso nosso como igreja e o compromisso de Esther, eles são idênticos. Porque ambos têm que livrar o povo da morte. Então para livrar, e também ambos alcançarão o favor do rei um dia, e ambos, assim como Esther um dia, se apresentou ao rei e se tornou a preferida do rei, a principal, a esposa. A noiva de Cristo também é a principal e é a única e exclusiva esposa de Cristo. Mas preste atenção, assim como Esther, e para Esther, iria, depois desse versículo que eu li para você, coloca lá o versículo 12, lá, do Esther 2. Assim como esse versículo que eu li para você, que era o antes de ela se apresentar para o rei, a igreja de hoje também está no antes. Esse momento que eu li para você, da preparação da noiva Esther, de 1 ano, 12 meses, também representa nós como igreja nos preparando para nos entregar ao nosso noivo que é Cristo, mas também representa uma igreja que enquanto não se entregou para o noivo está salvando gente. E junto com essa noiva, todas as pessoas que ela representa serão salvas junto com ela. Vocês estão captando a mensagem? Estão captando a mensagem? Ok. Então nós temos um papel de salvar vidas. A igreja tem um papel de salvar vidas. Vocês estão aqui porque a igreja cumpriu o papel deles. E deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Curiosidades. Quantos gostam de curiosidades? Eu amo curiosidade. E eu amo fazer suspense com as coisas.
Fui resolver um negócio essa semana e eu fiquei ali com o meu jeito, né? E aí a Adriana não estava comigo nessa hora. Mas a pessoa que eu estava ali negociando alguma coisa, ele falou assim: fala logo, você está fazendo suspense. Falei, puxa vida, já falaram isso para mim na igreja. E essas pessoas, curiosidade, quem gosta de curiosidade? Sabe quantas pessoas a gente tem aqui hoje? Para batizar? Gente, quem sabe não fala, né? É para quem não sabia. 12 pessoas. Não foi combinado. Na verdade tinha mais gente. Eu acho que umas 2 ou 3 desistiram, não puderam, não sei. Mas enfim, acabou que ficou 12. Aí eu te pergunto, você acha que o dia de hoje é um dia profético, sim ou não? Para quem não sabe, hoje é dia 12 do 12 de 2021, com 12 pessoas se batizando. Detalhe. Então, se tudo hoje, no dia de hoje, está convergindo cristocidentemente para esse número profético, então eu preciso observar esse número hoje. Eu não posso passar batido nele. Não dá para um profeta passar batido. Dá, para passar batido hoje, não falar nada disso. Não tem como. Só se eu fosse um profeta maluco. Porque tudo está claro, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Os sinais seguirão os que crerem. Então hoje é um dia de sinal. Deus está dando um sinal para nós. E que sinal que Deus está dando para nós hoje a respeito de tudo isso? Dessa cristocidência de 12 do 12, 2012, 12 pessoas e tal. O que Deus falou no meu coração que eu quero te entregar hoje é que assim como Esther teve que ficar 1 ano, 12 meses de preparação, a noiva do Cordeiro também teve um período de preparação até a vinda do noivo. E esse versículo, o que saltou aos meus olhos é que esse período de 12 meses foi dividido em 2 períodos. E para quem não sabe, há um texto profético na Bíblia do bom samaritano, que a pessoa que o socorreu, levou ele para uma hospedaria e deixou ele lá 2 dias. Pagou tudo que tinha que pagar, todo o preço, e ele ia retornar para ver e resolver todas as outras coisas no 3º dia. Ou seja, para resolver tudo. Então esse texto do bom samaritano é um texto profético. Em que sentido? Que diz que existia um tempo de Jesus estar presente, de socorrer. Mas existem 2 tempos que ele ia estar ausente. E para aqueles que aceitassem ajuda, os 2 dias ia estar pago. Porque ele pagou por 2 dias. Os 2 dias ia estar pago, porque ele pagou pelos esses 2 dias. 2 dias Jesus esteve também ali, né, na morte, vivendo a morte física. Então 2 tempos. Só que o 3º tempo já é o tempo da volta, já estar com ele. Entende o que eu estou falando? Então a rainha Esther ainda não era rainha, né? Mas ela estava ali se preparando durante 12 meses. E foi dividida essa preparação em 2 tempos. Para quem não sabe o que significa os 2 dias que eu falei, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos é como um. Sabe quantos anos já se passaram depois da ressurreição de Jesus? Já se passaram 2000 anos. Ou seja, já se passou os 2 tempos do bom samaritano. Então significa que dentro deste tempo, que tempo? Desse próximo dia, ou seja, do próximo milênio, que começou agora a meados do anos 2000 e a gente está presencialmente agora dentro do tempo da volta de Cristo. Vocês entenderam? Nós estamos do tempo da volta, daquele que já pagou por 2 dias, mas agora não é mais. Agora é para voltar, para resolver tudo que tem que ser resolvido e acabou a história. Encerra essa história. Vocês estão aqui? Então a palavra profética que eu quero te dar é o seguinte: o primeiro tempo, 6 meses. A palavra do Senhor diz para mim, como está escrito aqui para você, que a Esther, ela ficou, no versículo 12, ela ficou 6 meses com óleo de mirra. Ela ficou 6 meses se preparando apenas com óleo de mirra.
O óleo de mirra é um medicamento, é algo medicamentoso e também para fazer adorno. Ele serve tanto para remédio como para embelezar. Preste atenção. O óleo de mirra, ele simboliza força e amor. Por quê? Porque da onde ele é extraído, essa planta é do deserto. Então, para ela poder viver e produzir a sua essência, ela tem que ser forte, resiliente, para ela poder dar para nós o óleo dela. Por isso esse símbolo da mirra. Esta árvore é capaz de se manter firme, mas também ainda de frutificar numa situação tão pesada para ela. Agora vai anotando aí. Olha para que a mirra serve. É adstringente, descongestionante, auxilia na cura de lesões, grava essa palavra, cura de lesões, tratamento de doenças, sistema respiratório, elimina todo o excesso de muco das vias respiratórias, auxilia no sistema digestivo, porque você pode também tomar a mirra. Ela serve também ela é rejuvenescedora, não é aquele potinho da Avon não, mas ela serve para rejuvenescer, promove saúde à pele. Daqui a pouco as mulheres vão sair daqui para procurar mirra para comprar. A mirra também, olha só, ela auxilia no sistema digestivo. A mirra estimula a circulação do sangue. Preste atenção. E ela elimina toxinas do organismo por meio do suor. Se você beber, quando você vai suando, ela vai tirando as toxinas do seu organismo. Ou seja, a mirra cura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e curai. Então o primeiro tempo de Esther é o tempo da igreja evangelística, da igreja que tem que trabalhar, da igreja que tem que curar, que tem que se limpar, que precisa de libertação, a igreja que precisa de expulsar demônio, a igreja que precisa de se limpar por dentro, porque aparelho respiratório me lembra o que é a alma. Sim ou não? Então a mirra tem o poder de curar por fora, tem o poder de curar por dentro. Então preste atenção. Primeiro tempo da igreja é tempo de pregar o evangelho a toda criatura, levando cura para as nações. É tempo da igreja se curar também. A própria igreja se curando, a própria igreja sendo banhada pela cura divina. Vocês estão aqui? Mas existe o segundo tempo, que é os próximos 6 meses. Porque uma vez que eu estou curado, e cura no duplo sentido da visão da Claude. Qual é o duplo sentido da visão da Claude, que a gente prega aqui da cura? A cura é a cura física e a salvação eterna. Então, veja bem, eles receberam salvação eterna, cura eterna. Mas existe também a cura física, porque vocês não chegaram aqui. Muitos de vocês chegaram doentes fisicamente, outros doentes emocionalmente, verdade ou mentira? Emocionalmente doentes, às vezes o casamento doente, às vezes filho, às vezes problemas familiares, ou seja, tantas doenças nós chegamos diante do Senhor, precisando de mirra. Então existe o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo do tratamento da noiva. Mas é o tratamento de cura, preste atenção que eu vou chegar lá para me encerrar. Só que vem o segundo tempo, e diga comigo, no segundo tempo, é o tempo pré-noivo. Porque já está chegando pertinho do noivo voltar. E o que aconteceu no próximo 6 meses? O próximo 6 meses, o segundo tempo, foi apenas especiarias e perfumes. Uma vez curado, presta atenção, uma vez tratado, uma vez sem doenças mais, uma vez limpo por dentro e por fora. O que eu preciso agora? Me embelezar. Eu preciso me adornar. Eu preciso ficar cheiroso, cheirosa, né, a noiva. Eu preciso me aprontar porque eu vou me apresentar para o rei. O que Deus manda dizer que nós estamos vivendo de um tempo agora. Um tempo que a noiva, ela precisa de se adornar, se perfumar.
Agora olha a jogada de Satanás. Num tempo da pré-volta de Cristo, onde a noiva agora era tempo dela se aprontar, se adornar, se perfumar, nesse tempo a igreja está ficando podre, aceitando músicas do mundo, filmes de Satanás, roupa, qualquer tipo de roupa que você possa imaginar, qualquer tipo de atitudes que você possa imaginar, qualquer tipo de linguajar que você possa imaginar, qualquer tipo de situação. Agora você pode ser crente sem precisar de mudar nada, apenas venha, não precisa de mudança. Hoje, cantores evangélicos podem usar piercing, pode usar o que for, pode fazer o que quiser, pode vestir a roupa que quiser. Não se existe mais uma maneira comportamental. E eu não estou falando de roupa aqui, mas eu preciso tocar em algo que o diabo também está usando. Meninas crentes. Meu irmão, preste atenção para vocês. Tem países, e eu não estou falando de países fechados, eu estou falando de países normais, comuns, abertos, que esse short que as brasileiras usam, jamais se usaria em outro país. Isso não é normal. Esse shortinho jeans que estão vendendo, que é um pedaço do jeans apenas, isso não é comum. Põe isso na sua cabeça, não é comum. Não é natural a mulher mostrar a sua parte íntima. Isso nunca foi normal e nunca vai ser. O nome disso chama-se sensualidade. E não venha me dizer, o problema é o olho do cara. Pelo amor de Deus, mulher. Larga de ser feminista e para com essa besteira e o cara olha assim. Claro, ele é um ser humano. Ele tem tendências dentro dele de homem. É natural. Está no sangue, está na veia, está no hormônio. Ele nasceu menino. E por isso ele sente. E se ele olhar para a menina seminua na frente dele, ele vai ter reações masculinas. Não estou falando da violência. Eu estou falando da reação hormonal masculina. Então sim, o homem vai desejar essa mulher que está seminua no meio da rua. Então está claro isso? Está claro. Porém, preste atenção. Vai continuar acontecendo? Vai. Só que a igreja, a noiva de Cristo, não pode ser o alvo. E eu quero chamar a atenção aqui, eu não sei, tem homens que vão aceitar, mas eu vou falar dos homens com hombridade e dignidade. Mas homens, se eu pegar aqui uma meia dúzia de homens como referência aqui nessa igreja, ou até fora da igreja, não precisa ser crente não, e perguntar para esse homem, pegar um shortinho desses, e falar assim, você deixaria sua mulher ir no supermercado com esse short? Se for um homem que preza pela sua esposa e não quer ver ela chacoteada no meio da rua, ele vai dizer, não, a minha esposa eu não permito vestir isso. Eu prefiro não ser casado do que ver ela com esse tipo de roupa. Isso não é ser machista. Isso é um zelo. Preste atenção, não confunda machismo com zelo. Se é minha esposa, eu quero zelar por ela. Você entende isso? Igualmente, a mulher para com o homem é a mesma coisa. Você pega uma mulher decente, uma mulher normal, uma comum, que ama o seu marido, que gosta dele e quer preservá-lo como seu noivo, como seu marido. Se ele me aparece com a calça estilo Dória da vida, mostrando, o que você sabe que é, com a baby look, regatinha e tal, e sair lá para o supermercado, eu vou para a feira para você, minha esposa. Uma mulher decente, uma mulher que ama o seu esposo, fala assim, amor, essa roupinha não é para você, eu não fico confortável de ver você mostrando esses bíceps para as pessoas. Não há um conforto em mim, como esposa, de ver você desfilando o seu corpo para outras. Porque isso não é feminismo, isso é um cuidado, isso é um zelo, entende? De quem ama. Agora eu te pergunto, Jesus é o noivo e ele tem uma noiva chamada igreja. Eu pergunto, você acha que Jesus quer que você saia por aí de qualquer jeito? Você acha que a noiva é possível, a noiva de Cristo, ao mesmo tempo que ela diz, eu te amo, Senhor? Já vi o teu amor fazer milagres. E ela está aqui domingo. Você me ganhou até o fim. E amanhã
A mesma noiva que, mão levantada. Hoje eu não vou dançar não, tá, Emily? A mesma noiva com a mão levantada, que estava aqui, dizendo, maravilhoso és. Amanhã, ela está lá, segunda-feira. E ela está curtindo com o cantor A, cantor B, com a música podre C, profetizando malignidade para o seu casamento, para as suas famílias. E eu te pergunto, e o noivo está assistindo? Preste atenção, o dia do casamento não chegou ainda. Bodas é casamento. O noivo virá buscar a sua noiva para o dia do casamento, o dia das bodas. E se o dia do casamento não chegou, o noivo pode se desistir de casar. Porque não se engane, o primeiro a fazer romance real é o rei. Acho que vocês não pescaram aí. O primeiro a fazer romance real é o próprio rei. E a palavra do Senhor, ele usa um termo bem claro para isso. Ele fala que existiam 10 virgens, 10 noivas. E ele veio buscar as suas noivas. E quando ele chega, 5 estão preparadas. E 5 não estão preparadas. E quando elas percebem que o noivo chegou, essas 5 que não estavam preparadas, ela falou, não, pera aí que eu estou indo lá me preparar. E quando elas retornaram, ali no desespero, a porta estava fechada. O noivo falou assim, com essas 5 eu caso, mas com aquelas 5 lá eu não caso não. Diga comigo, todas elas eram noivas. Diga, todas elas eram? Todas eram noivas. E tá aí eu vou contradizer aí uma teoria, uma teologia que eu não acredito, alguns acreditam, mas nós, Fonte de Alívio, não acreditamos assim. Então se você é da Fonte de Alívio, a nossa teologia acredita que se você foi salvo, igual vocês foram, sim, você pode perder a sua salvação. Não porque Deus vai tomar, porque Deus não toma. Mas você pode dar uma de noiva louca, porque a Bíblia chama de loucas. Vou falar que foram as noivas loucas. Você pode dar uma noiva louca, não se preparar, e na hora que o noivo estiver chegando, você fala, não, eu vou me preparar agora. E quando você voltar, a porta está fechada. A Bíblia é isso. Então nós não acreditamos que uma pessoa salva é salva para sempre. Nós acreditamos que uma pessoa salva, ela pode permanecer salva se ela quiser. Deus não vai tomar a salvação de ninguém, mas a pessoa pode jogar a sua salvação no lixo. Vocês entendem isso? E o que Deus diz para mim no segundo tempo de Esther, no segundo período de 6 meses, estamos falando de 12 meses. Primeiros 6 meses foi mês para cura, para libertação, para tantas coisas que o Espírito Santo proporcionou para a igreja de Jesus em 2000 anos. Em 2000 anos, o Espírito Santo proporcionou cura, libertação, salvação, unção, limpou a noiva, teve tempo de limpeza. Mas agora, nesse segundo período, nesse pré-volta de Cristo, nesse segundo tempo, nesse último tempo, é tempo da noiva se adornar, ficar cheirosa, se preparada, com óleo nas suas como é que chama lá, das suas lâmpadas, né? Naquela época era um negocinho que colocava óleo para pôr fogo. Suas lâmpadas acesas. E hoje nós estamos vendo uma noiva pecadora, uma noiva que está se sujando, e cada dia mais suja. Eu vou confessar para vocês, quando eu vou para a internet, eu sempre estou na internet, principalmente no YouTube, vendo notícias, e cada vez que a gente vê notícias, dá vergonha, realmente dá vontade de se esconder. Eu fico com vergonha, às vezes, de ser pastor, quando sai uma polêmica pastoral por aí, olha que tem tanto pastor causando. É impressionante, pastor em adultério, pastor pecando, pastor... Esses dias dentro de uma igreja A ou Y aí, na hora do louvor, adoração, pensa nisso. Eles começaram a cantar uma música da banda, como é o nome da banda? Uma música do Black Eyed Peas, em cima do púlpito, na hora do louvor. É tempo de adorno, é tempo de perfume. É tempo de especiarias, a noiva tem que ser encontrada com as suas vestes brancas. Por que a gente usa esse aventalzinho dessa cor? Porque ela tem que ser encontrada como uma noiva, vestes brancas. Limpa, cheirosa.
Mas a igreja está se sujando. E a Bíblia fala que aquele que se limpou e volta para o pecado é como uma porca lavada. A Bíblia diz isso. É como uma porca lavada que você dá banho nela e depois ela vai lá. Primeiro lugar que ela acha de lama, ela fica toda suja de novo. A Bíblia chama as pessoas que aceitam Jesus e se sujam. Ela está dizendo que é como uma porca. E eu vou dizer uma palavra para você, levante suas mãos. Hoje é um dia profético, dia 12/12 de 2021. Jesus me traz aqui, o Espírito Santo me traz aqui, para dar um recado para a noiva do Cordeiro que está nessa igreja, a noiva que está me assistindo pela internet, aonde essa mensagem chegar, que a noiva que ele vai levar para o céu, é aquela que está limpa, aquela que estiver cheirosa, aquela que estiver curada, sarada, preparada, arrumada, preocupada em se apresentar para o noivo. Deus não vai levar para o céu qualquer pessoa, Ele não vai levar para o céu qualquer noiva suja, malumbenta. Ele vai levar uma noiva limpa, cheirosa, adornada, que fez questão de se preparar para Ele, gastou tempo. Uma noiva que gasta tempo com Deus, para Deus, tempo para Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar para você e para mim, porque eu também sou noiva, que nós somos essa igreja que vai subir para o céu. Eu quero declarar que nós somos essa noiva adornada e nós vamos estar com Ele. Por quê, pastor? Porque você está ouvindo essa mensagem hoje. E se você tomar posse no teu coração, você vai estar junto com Cristo, subindo aos céus como noiva preparada por Ele, em nome de Jesus. Aleluia! E aí você fala assim, pastor, mas vale a pena tudo isso? Aí talvez alguma mulher ia dizer assim, jamais eu passaria o que Esther passou. Deus me livre. Ficar 12 meses trancada no lugar, olha para mim, olha para mim. Deus me livre ficar 12 meses trancada no lugar. Só para se entregar para um homem? Eu não. Se fosse nos dias de hoje também ia ser pior ainda, né? As feministas iam se levantar e dizer, você não faz isso não, Esther, sua louca. Depois o Açoeiro ia matar todas as feministas. Porque a sentença de morte estava presente. Vocês estão aqui? Não estou falando que feminista merece a morte, porque senão é isso que eles vão falar na internet. O que eu estou dizendo é o seguinte: que o papel de uma noiva é se preparar para o seu noivo. O papel do noivo é dar a vida para a sua noiva. O noivo sim, o noivo tem que morrer pela noiva. E o noivo já fez isso por nós. Aleluia, levante as suas mãos e começa a declarar, Senhor, eu sei que vai valer a pena, Senhor. Todo esforço, toda preparação, toda santificação, diga, Senhor, vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena, já valeu, Senhor.